Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre 7 modelos de temas para artigo científico. Na verdade, o correto seria a gente pensar em 7 modelos de títulos, porque existe uma diferença entre temas e títulos. Tema é muito mais reconhecido pela comunidade laica. Então, quando você fala, qual é o seu tema do seu artigo científico? E aí a pessoa tenta colocar como título, mas é importante você como acadêmico, você que está assistindo esse vídeo, compreender essa diferença. Tema é a grande área que você está tratando, ou a área que você está tratando o seu material. Por exemplo, eu posso falar de desenvolvimento infantil, que é o tema do meu artigo de educação, e ou até mesmo de neurociência. Então, o tema vai ser desenvolvimento infantil. E o título do meu artigo? O título é aquele que vai em cima do artigo científico, que geralmente, ou seja, o mais indicado é que esse título esteja ligado ao problema e ao objetivo da pesquisa. Então, note, o certo seria eu colocar aqui para vocês como 7 modelos de título de artigo científico, mas eu reconheço que a maioria das pessoas tratam esse tema, essa parte, né, desse título como tema. Então, é importante você saber a diferença desse tema e título para a gente começar, ok? Então, o que nós vamos fazer é falar 7 modelos de títulos. Primeiro, é como eu já falei para vocês, o mais indicado é que o seu título esteja ligado ao problema ou aos objetivos do seu material. Isso vai fazer com que o leitor encontre apenas no título já indicações se seu material serve ou não. Eu tenho visto algumas áreas, alguns orientadores e alguns pesquisadores optarem por títulos mais comerciais, como fazendo ali uma analogia ou fazendo uma brincadeirinha no título. Por que eu não acho indicado isso? E por que grande parte dos pesquisadores também não acham indicado? Porque quando você vai perguntar ou você vai clicar, fazer um estado da arte, fazer aquele momento daquela pesquisa que você está organizando o seu material, se o título foge muito do que você está querendo tratar, você nem vai se interessar por aquele material, porque você já procura no título um motivo de você absorver ou não aquele conhecimento. Por isso, quanto mais claro tiver o seu título, melhor é para o leitor que vai fazer pesquisa. O artigo científico, ele é conhecimento público, ele é de conhecimento público, ele serve como base para desenvolvimento de ciência, ele serve como base para desenvolvimento de outros materiais científicos e, por isso, ele deve ser claro e objetivo. Algumas áreas, como eu já disse, costumam adotar outras regras, mas a grande maioria precisa dessa clareza até mesmo para poder construir ciência. Um exemplo aqui que eu coloco para vocês. Um artigo da área de Direito. Justiça Estadual e Desenvolvimento Regional. Impactos na sociedade. Ora, se você é da área de Direito, esse título vai te trazer exatamente os caminhos que estão tratando ou que são direcionados dentro do material. Ou seja, é claro que o autor aqui está fazendo uma reflexão sobre como a justiça estadual interfere no desenvolvimento regional, ou seja, como distribui recursos, como que cria políticas, o que isso vai impactar no desenvolvimento. Por exemplo, eu estou no estado de São Paulo. O que a justiça estadual faz ou como ela impacta para o desenvolvimento de regiões? Então, a região do Vale do Ribeira, a região de Campinas, a região da Baixada, o que a justiça estadual faz ou como ela atua, como ela contribui. Ou seja, claro, se você está investigando, esse título já vai te dar algum pressuposto do que o material traz. Outro artigo que nós estamos colocando aqui. Pilares de programas de compliance, a possibilidade de aproveitamento do programa anticorrupção
na implementação de programas em proteção de dados. Então, ela está falando da LGPD, está falando do compliance e está te dando exatamente os caminhos que ela escolheu para a pesquisa. Então, veja, o título ele vai estar bem ligado ao problema e aos objetivos. Essa é a maior indicação. Nota aqui, ó. Qual é o problema desse material? Existe a possibilidade de aproveitamento de programas de compliance anticorrupção já implementadas para execução de programas de compliance em proteção de dados? Então, é isso que ela vai discorrer no material. Então, veja, o título, ele leva já a compreensão, mesmo que seja de uma forma geral, ao objetivo e ao problema. Por isso que quando o aluno chega, mas eu quero saber o título, eu quero criar o título, eu falo, é a última coisa que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com um problema bem estabelecido e com objetivos que respondam a esse problema. Porque o título, ele vai vir por si só. Vamos lá no outro material. O uso de softwares educativos como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem para a construção de uma autonomia do estudante no ensino médio com intermediação tecnológica da Bahia, MTech. Ou seja, a mesma coisa. Você sabe que ele está falando de implementação, está falando de como essa interminação, essa ferramenta, ela pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, está falando de uma escola específica e de um contexto específico. Então, eu quero saber o que o pessoal da Bahia tem produzido com relação ao ensino. E aí você vai ter um pressuposto, já um caminho do que está seguindo esse material. Outro material, bem diferente, um olhar antropológico transformador no processo religioso, tendo como base a matriz cristã evangélica. E aí, obviamente, você sabe que as discussões vão estar exatamente dentro desse contexto. Mais uma vez eu vou repetir. Antes de você pensar em título, pense em problema bem estabelecido e objetivos bem estabelecidos. Porque dentro desse problema, dentro desses objetivos, que você vai encontrar o seu título, já que esse título precisa fornecer ao leitor que está não só lendo, mas pesquisando, para que o seu material possa ter impacto, possa ter aderência social, aderência acadêmica, é que esse título seja já a indicação do que você está trabalhando. Algumas vão falar assim, mas a gente pode deixar de uma forma mais interessante. Depende, você pode deixar assim de uma forma mais interessante, desde que você não saia do pressuposto de que o seu material deve ser lido e, portanto, assim como você, tenho certeza que ao fazer a pesquisa, você foi escolhendo os materiais pelos títulos, você deve pensar que o leitor, ao fazer a pesquisa, ele vai escolher ou não o material de acordo com o seu título. Primeiro, escolhe o título. Dentro do título, escolhe-se depois da leitura do resumo. Então, são aspectos fundamentais não só para você desenvolver o material de qualidade, mas também para você fornecer esse respeito ao leitor. Outro material. Então, esse material está falando sobre captação, tratamento e reuso de águas cinzas e pluviais em residência familiar. Ou seja, é exatamente isso que você espera ao ler esse material. Outro material aqui. Tendências gastronômicas do século XX. Obviamente, a gente espera que ele vai fazer um pouco de desenvolvimento da gastronomia e vai abordar como são ou quais são as tecnologias novas que estão surgindo dentro da gastronomia. E, por fim, esse último material, crowdfunding e o empreendimento ou empreendedorismo no Brasil. Nesse caso, ele está trazendo um conceito e é o conceito que será abordado e qual a tendência desse conceito no Brasil. Ou seja, em todos os materiais científicos, quando a gente fala de título, o seu interesse é fornecer ao leitor informações de forma concisa, mas de forma clara, de como o material é conduzido, quais as informações que ele vai ter, qual o interesse de linha de pesquisa, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça, deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço!